retidão, cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, sê nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja o teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém, amém, amém. Quero agora pedir a você que abra o texto de hoje. Abraão ficou sozinho? Não, Abraão não ficou sozinho. Então a gente vai ter que contar essa história. Eu queria aqui pedir a você que olhasse a história do ponto de vista humano antes da gente ler o texto. Parecia que estava dando tudo certo na vida do Abraão e veio uma crise na família. E ele teve que se separar de seu sobrinho, que era praticamente o filho. Sara, diz o texto bíblico, era estéril e não tinha filhos. Abraão e Sara tinham mais de 60 anos quando saíram em sua peregrinação em direção à voz e à vontade de Deus. Ló era mais do que só o sobrinho, era o filho, o herdeiro, e a gente pode até imaginar o amparo que eles estavam imaginando para a sua velhice. Mas houve grande desavença entre eles, entre os seus empregados. A gente contou isso ontem. Uma crise de prosperidade que levou inclusive Ló para o caminho de Sodoma. Ele foi se aproximando cada vez mais de Sodoma, diz aqui o texto que ele foi armando as suas tendas cada vez mais perto de Sodoma, até que ele vai habitar em Sodoma. Então Ló começou fora, depois foi armando a tenda, ele entrou dentro de Sodoma e ficou em Sodoma. E agora, Ló está em outro caminho. Não está mais seguindo o caminho de Deus junto com Abraão. Abraão ficou só. Abraão e Sara sozinhos. Então, nesse momento de solidão, de luto, nesse momento em que algo foi perdido, Deus lembra para Abraão aquilo que Abraão achou. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ou seja, olha para toda a terra, né? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei
a ti e a tua descendência para sempre. Vou fazer um comentário aqui importante. Eu estou lendo um livro sobre países que desapareceram, povos que desapareceram. E não pude deixar de perceber que esta promessa se cumpriu na vida de Abraão. Sua descendência, tanto a descendência de árabes palestinos, como a descendência de israelitas, como a descendência de moabitas, de edomitas, sempre habitaram aquele lugar onde Abraão esteve, onde Abraão viveu. Passaram-se mais de 3.000 anos e nunca a terra ficou ali completamente desabitada. Se você comparar com outras realidades deste mundo, você vai perceber como esta promessa é fiel. Porque os descendentes de Abraão aqui habitaram aquela terra, mas não só aquela terra. Deus ainda disse mais para Abraão: farei a tua descendência. Lembra que eu vou falar de novo? Lembra que Abraão estava sozinho? Só ele e Sara? Os mais velhos abandonados pelos mais novos? Pois então, Deus disse para Abraão assim: você não está só não, eu estou aqui contigo. E eu farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aqui Deus extrapolou as coisas. Não é só uma promessa de manter ali a sua descendência naquela terra onde Abraão viveu, onde ele estava, mas fazer com que a sua descendência se espalhasse como o pó da terra, como os continentes. E nós hoje, vou lembrar de novo para você, Romanos 4, nós hoje somos filhos de Abraão, descendência de Abraão. Finalmente, Deus convida Abraão a andar. Levanta-te. Por que Deus mandou Abraão levantar? Porque Abraão estava caído. Lembra? De novo, como é que Abraão estava? Eu e você entendemos bem como Abraão estava, porque ele estava caído. Ele está orando, caído no chão. Porque ele está triste. Porque Ló foi embora. Porque eles tiveram uma briga. Porque tiveram que se separar. Porque não podiam mais ficar juntos. Porque Abraão e Sara eram já velhos e agora estão sós. Abraão tinha vários motivos para ficar triste. E o Senhor diz: levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, ele se levantou, mudou suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Esses dois lugares que apareceram até aqui, eles vão aparecer outros momentos na Bíblia. Betel, aquele lugar onde Jacó fez um pacto com Deus. E Hebrom, a cidade de Davi, o lugar que depois se tornou também o lugar do túmulo dos patriarcas, onde Abraão colocou ali um altar ao Senhor. Preciso dizer para você que esse altar aqui era uma coisa muito simples. Quando a gente fala altar aqui, Abraão não ergueu uma capelinha, não. Abraão colocou um monte de pedras empilhadas. As pedras fazem... Essas pedras existem até hoje como sítios arqueológicos. São várias pedras empilhadas que estão ali, uma em cima da outra, e aí em cima dessas pedras ele coloca mais uma pedra redonda, e aí derrama azeite sobre essas pedras. Então essas pedras, essas montanhas de pedras encharcadas de azeite, são os altares mais antigos ali da Palestina. Bernadette perguntou se caiu alguma coisa. Não caiu alguma coisa não, foi uma moto que passou aqui lá fora. E aí deu para ouvir aqui, né? Mas não caiu nada por aqui. A gente vai agora pedir que você preste atenção neste ponto aqui, em que Abraão é renovado por Deus, em que Abraão é levantado por Deus e colocado diante do altar, diante do Senhor, num novo lugar para onde Deus o levou. E eu refleti bastante sobre isso aqui, que eu vou dizer, e vou dizer assim mesmo.
Pode ser que Deus esteja, às vezes, também nos mudando de lugar, nos fazendo ir para um outro ponto, do lugar em que estávamos, de Betel para Hebrom, de um santuário para outro, de um altar para outro. Mas Deus sempre quer nos colocar em movimento e quer mexer na nossa vida para que nós possamos ver seu infinito amor, para que possamos dizer grande é o Senhor e muito digno de louvor, para que possamos reconhecer aquilo que Ele tem feito por nós. O hino que cantamos no início fala ser nosso esteio. O esteio é que segura a barraca e é Deus que segura a coluna da nossa vida, que sustenta a nossa estrutura. Não somos nós, não são os outros. Talvez Ló pudesse ser na cabeça de Abraão o esteio, a coluna, o futuro que ele pensava onde ele iria ficar firme. Essa separação ela é dolorosa, eu preciso que você entenda, porque Abraão pegou Ló quando Ló ficou órfão. E Abraão criou Ló como seu filho, o levou consigo nas suas caminhadas. Ló enriqueceu junto com Abraão, recebeu as bênçãos de estar lá junto com Abraão. E Abraão e Ló aqui já tinham mais, Abraão e Sara já tinham aqui mais de 60 anos. Como é que você acha que eles olhavam para aquele rapaz que estava ganhando, inclusive, gado, riquezas, empregados ali? Era o futuro, o esteio, a proteção. E Abraão vai então descobrir aqui que o esteio dele, a proteção dele, não está em Ló, não está nos homens, não está nos parentes, está em Deus. E Deus o leva para um novo lugar, para um lugar de graça, para Hebrom, que foi onde finalmente Abraão comprou ali a sua sepultura para colocar Sara e fez também questão de pedir a seus filhos que fossem sepultados. Nós vamos fazer uma oração final hoje, estou aqui economizando a garganta mais uma vez, então a hora da aliança é um pouquinho menor. Ainda não estou 100%, mas já estou cantando, né? Já estou aqui, como diz o povo, abusando. Já fiz 3 aconselhamentos, já atendi pessoas, já fiz uma visita e estou aqui falando, mas vou ter que ir mais devagar, né? Até ficar 100%. E para evitar também possíveis recaídas dessa gripe e dessa garganta que ainda está um pouquinho inflamadinha, mas pela graça de Deus a gente vai tratando. Estou acabando de tomar hoje também as medicações, segundo aqui o protocolo da doutora Carla. E ainda comprei mais um pouquinho de própolis com mel. E a gente vai caminhando na graça de Deus. Mas eu quero fazer essa oração final com você hoje. E também quero aproveitar para pedir para você acrescentar na oração o Vitor Giovanni Marti. É Marchi, né? Eu acho que fala Marchi, que é italiano, né? Então, que Deus abençoe ali a Marta Leite, abençoe o Vitor, e que nós possamos estar juntos em oração. O importante é não deixar de fazer a hora da aliança. Exatamente. O importante é a gente ficar firme aqui. E eu agradeço a sua oração, né? Porque a gente foi restabelecendo rápido. Tem gente que já está aí há 2 semanas com essa tosse, com a garganta ruim, e eu já estou em 1 semana voltando ao normal. Agradeço as orações, os tratamentos, a providência e a bênção de Deus. Vamos orar pelo Vitor, que é o pedido ali da irmã. Ela está pedindo pela saúde do irmão. Então, que Deus abençoe a Marta, abençoe o Vitor. Estou anotando aqui na minha agenda de oração. E ore também pelo nosso diácono Rafael, que vai fazer uma viagem, vai lá para a Argentina. Que Deus abençoe os seus estudos, sua viagem, seja com ele na ida e na volta. Que Deus guarde os irmãos da aliança que estão aí viajando. Que ele seja o nosso esteio, nosso guia e proteção. Até porque Deus não é como os outros, não é como as pessoas, como os homens, ele nunca nos abandona. Vamos orar juntos?
Ó Deus Santo, Deus bendito, diante de Ti estão agora Teus filhos em intercessão. E o nosso clamor é que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a agradecer, nos ensine a estar diante de Ti. Leva-nos à Tua presença, como fizeste com Abraão. Quando estivermos sós, que nós possamos ouvir o Teu chamado para que nos levantemos, para que vivamos e para que transformemos a nossa vida num sacrifício vivo, num altar permanente a Ti. Pai bendito, também queremos te pedir que abençoes a Marta, o Vitor, que a Tua misericórdia, a Tua graça seja com eles, como tem estado presente na vida dos irmãos e irmãs que nós aqui testemunhamos. Porque nós já começamos hoje este momento de oração agradecendo por tantas bênçãos, Senhor, por tantas respostas de oração, e nós pedimos, mais uma vez, ser conosco, ser nosso esteio, nosso guia e proteção. Ouve e atende às nossas orações, ó Deus, e se for necessário, guia-nos, ensina-nos, transforma-nos, muda-nos, como fizeste com os teus filhos e filhas que nós lemos em suas histórias de vida neste santo livro. Tu mexeste com a vida de Abraão e continuas mexendo com a vida daqueles que são teus. E esta transformação que o Senhor faz há de se completar de acordo com a tua vontade, porque como o ourives e como o artesão trabalham a prata e o ouro, o Senhor trabalha nas nossas vidas. É o que agradecemos, bendizemos, e desde já nós reconhecemos que vem de Ti, porque para Cristo são todas as coisas, hoje, agora e eternamente. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa do nosso Salvador Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todas, agora e sempre. Amém, amém e amém.